Desde os primórdios da humanidade, um grande problema enfrentado pelos indivíduos é a correta conservação dos alimentos, a qual é de extrema importância para a sobrevivência humana. E o seu João, um fazendeiro de muitos anos atrás, se pergunta: como posso evitar a putrefação da carne, a fermentação lática e a oxidação de alimentos? Ao longo da história, as formas de consumir os alimentos foram se transformando, e junto com essas transformações surgiram necessidades para a conservação dos mesmos. Esses novos métodos de conservação deveriam atender à necessidade de preservar as características nutricionais e sensoriais do alimento e permitir que este perdure por mais tempo. A conservação dos alimentos tem como objetivo evitar três tipos de reações, como, por exemplo, a fermentação, a oxidação e a putrefação. Na pré-história, as técnicas de conservação de alimentos que predominaram foram o cozimento através do fogo e a secagem natural pela ação solar. Já na Idade Antiga, foram utilizadas conservas de vinagre e sal, além da defumação e do uso de aditivos, como sal e nitrato, por exemplo, para a conservação da carne. Com a evolução da tecnologia na Idade Contemporânea, ocorreu um marco histórico para o armazenamento e conservação dos alimentos. E com isso, o seu João se viu em meio a novas perspectivas para conservar o seu alimento, como, por exemplo, o tratamento térmico, a refrigeração e o congelamento. No século XX, com a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de alimentos congelados, desidratados e enlatados se intensificou. E hoje encontramos no supermercado uma grande variedade de produtos em conserva nas mais variadas modalidades. Técnicas de conservação de alimentos. A salga é uma técnica feita à base de sal, uma substância que tem a capacidade de absorver água livre, e por isso é muito eficiente para aumentar a durabilidade de alimentos. Além disso, ela também fornece aroma e sabor aos alimentos. O objetivo é reter a água dos produtos, mantendo a maciez e a qualidade deles. A salga impede o desenvolvimento de micro-organismos e é especialmente indicada para carnes. A desidratação e a secagem são importantes métodos de conservação de alimentos e ainda são muito utilizados atualmente, pois são capazes de prolongar o prazo de validade dos produtos, fazendo com que eles possam ser guardados e armazenados por longos períodos. Esses métodos basicamente reduzem o volume de água no alimento, conservando suas características físicas e nutritivas e evitando a proliferação de micro-organismos, impedindo que os produtos estraguem com o tempo. Resfriamento e congelamento. O frio dificulta a reprodução e ação dos micro-organismos, e também a das enzimas, promovendo assim a conservação dos alimentos. O resfriamento é um processo de conservação de alimentos a curto prazo, já o congelamento a longo prazo. Portanto, dependendo da temperatura que seja utilizada no processo, o frio aplicado ao alimento retarda a ação e proliferação dos principais agentes responsáveis pela alteração e deterioração dos alimentos. Conservantes. Para atrasar a deterioração dos alimentos por micro-organismos, são utilizadas substâncias antimicrobianas para inibir, retardar ou prevenir o crescimento e a proliferação de bactérias, leveduras e bolores. Compostos sulfatados, como sulfitos, são utilizados para inibir o crescimento de bactérias, como no caso do vinho, frutos secos, vegetais de vinagrete ou salmoura. O ácido sórbico pode ser utilizado em várias aplicações, incluindo a conservação de produtos à base de batata, queijo e compotas. Os compostos, como os nitratos e os nitritos, constituem outro grupo de substâncias de grande utilidade. São utilizados como aditivos em produtos cárneos, como salsichas e fiambres, como proteção contra bactérias causadoras do botulismo, Clostridium botulinum, contribuindo consideravelmente para a segurança de alimentos. O ácido benzoico e os seus sais de cálcio, sódio e potássio são utilizados como antibacterianos e antifúngicos em alimentos como picles, compotas e doces com baixo teor em açúcar, molhos e condimentos. Seu Zé é um fazendeiro que cultiva diferentes tipos de frutas e vegetais. Ele está muito contente, pois na última década, um número crescente de estudos publicados vem demonstrando um elevado potencial antimicrobiano e antioxidante de substâncias isoladas ou derivados vegetais. Vários compostos bioativos presentes em diferentes espécies vegetais podem ser considerados alternativas frente a aditivos alimentares sintéticos, principalmente em relação às atividades antimicrobiana e antioxidante. Antioxidantes. A atividade antioxidante é relacionada à capacidade de um composto bioativo a eliminar efetivamente radicais livres, inibindo reações de lipoperoxidação, mantendo a estrutura e funções celulares e evitando outros danos oxidativos. Os antioxidantes encontrados em alimentos podem atuar por diferentes mecanismos, como captura de oxigênio, quelante de íons metálicos,
redução de concentrações locais de oxigênio, interruptores de reações em cadeias autooxidativas e remoção de espécies que iniciam um processo de oxidação. Os antioxidantes são usados em alimentos principalmente para evitar a formação de off-flavors provenientes da oxidação de gorduras, interrompendo o início do processo de peroxidação ou fase de propagação. O processo oxidativo pode afetar também proteínas e carboidratos, resultando em alterações de propriedades nutricionais ou comprometimento da segurança do produto. A deterioração oxidativa pode ocorrer em produtos refrigerados, congelados, cozidos, curados e irradiados. Nesse contexto, antioxidantes naturais podem ser utilizados para retardar este processo. Dentre as maiores classes de compostos antioxidantes de origem vegetal, podem destacar as vitaminas C e E, os carotenoides e os polifenóis. A vitamina C é uma substância hidrossolúvel que se caracteriza como um eliminador natural de radicais livres, que pode efetivamente capturar uma variedade de espécies ativas de oxigênio e remover O2. A vitamina E, lipossolúvel, tem como principal atividade antioxidante a interrupção de reações autooxidativas. E o beta-caroteno é utilizado na panificação, em ovos e produtos diários como removedores de oxigênio. Em muitos produtos alimentícios, o beta-caroteno, a vitamina C e a vitamina E são utilizados em conjunto. Atualmente, a alimentação vem sendo caracterizada pela maior utilização de produtos de fácil aquisição, preparo e consumo, ou seja, pelos alimentos processados. E trabalhadores como o Beto adicionam intensificadores de sabor nesses alimentos a fim de realçar ou intensificar o sabor destes. Alguns exemplos de intensificadores de sabor são o fumarato de sódio, sulfatos de potássio, ácido glutâmico, guanílico e inosínico, glutamato de sódio de potássio, glutamato monossódico e de monoamônio, diglutamato de cálcio e de magnésio e inosinato de potássio. O intensificador de sabor glutamato monossódico, presente em infinitos produtos industrializados, como salgadinhos de pacote e embutidos em geral, além de anestesiar o paladar e criar uma espécie de vício, é uma substância neurotóxica. O consumo elevado deste aditivo está correlacionado a patologias como depressão, epilepsia e esquizofrenia, além de afetar a memória, concentração, cognição e habilidades motoras. E seus efeitos são piores nas crianças, que ainda não têm uma barreira de proteção no cérebro totalmente formada. Conclusão. A partir da inovação tecnológica das indústrias, o aperfeiçoamento dos aditivos alimentares visa um baixo nível de patógenos e micro-organismos deteriorantes nos alimentos para os seres humanos, e assim precavem os riscos de contaminação microbiana nos alimentos.